Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu estou aqui com o Vitor Hernandes. Obrigado por você ter vindo, Vitor. Valeu, Thiago. Legal, olha só, para você que está vendo a gente ou recentemente vê o Fincast e assiste, né? O Vitor, ele participou do nosso Fincast em janeiro de 2017. Portanto, quem nasceu em janeiro de 2017 já está andando e fazendo arte pela casa. Então, Faz tempo, hein, Thiago? faz tempo. Que legal. E lá a gente falou sobre fundo imobiliário e hoje a gente volta nessa pauta. Então, antes da gente começar, deixa só eu apresentar o Vitor. O Vitor, ele é educador financeiro, conheço ele, como vocês sabem, já tem um tempo. E ele tem um projeto chamado Jornada do Dinheiro, jornadadodinheiro.com.br. É isso, Vitor? É sem o BR. Sem tá? BR. O .com já entra certinho lá. Jornadadodinheiro.com é um site que está aí no ar já tem um tempo, tem bastante conteúdo legal lá a respeito de finanças. E o Vitor, quando ele veio aqui no Fincast, a gente falou sobre fundo imobiliário. E aí eu fiz questão de chamar o Vitor porque, cara, todo dia agora eu recebo a seguinte pergunta, Vitor. Thiago, a taxa de juros está baixa, compensa investir em fundo imobiliário? Vamos falar sobre isso? Vamos sim, Thiago. Então, desde janeiro de 2017, o cenário de fundos imobiliários mudou drasticamente. Bastante, porque na época a gente tinha uma taxa Selic bem alta, não lembro se estava ainda em 14% ali, mas tá nos 13, podia estar nos 13, 12, né? E, assim, os fundos imobiliários não eram tão vistos pelo mercado ainda, porque era muito confortável, né? Você deixar o dinheiro parado ali na Selic, rendendo 1% ao mês, né? Era bem tranquilo. Para que você ia se aventurar, né? Em fundos imobiliários, em ações, né? Ainda a gente estava com a Dilma como presidente, ninguém sabia o que ia acontecer, qual que era o rumo, né? Que ia tomar o Brasil. A gente tinha fundos imobiliários bons, né? De multi-imóveis, multi-inquilinos. Daqui a pouco a gente entra melhor nesses conceitos, mas fundos bastante seguros, pagando rendimentos na casa de 0,8% ao mês, a gente tinha até alguns 0,9%, 1% não era tão raro de se encontrar, então realmente foi uma época muito boa para os fundos imobiliários e inclusive assim, nesse período aí, a gente teve também aquele indício de que ia ser tributada a renda dos fundos imobiliários, então foi até um período que eles se desvalorizaram bastante. E, por sinal, hoje está voltando à pauta essa questão da tributação, né? Tanto de fundos imobiliários quanto dividendos de ações, né? A reforma tributária está bastante em pauta. Então, o que muda, né, é que o cenário que a gente vê hoje é totalmente outro, né? Na época a gente tinha juros muito altos e hoje os juros estão bem baixos, então está tendo uma fuga de investidores da renda fixa para a renda variável, né? E como o fundo imobiliário é muito mais fácil de entender, né, do que ações, e também pelo pessoal gostar bastante de imóveis, né, ter essa cabeça assim, nossos pais, nossos avós sempre investiram em imóveis, né, e estão vendo nos fundos imobiliários essa forma de você receber aluguéis mensalmente, né, com pouco risco, né, muito menos risco do que investir numa empresa. Sim. E muita gente, assim, erroneamente acaba pensando que o fundo imobiliário é uma renda fixa, né? É verdade, porque ele paga ali todos os meses. Paga todo mês, muitos fundos pagam um valor certinho, né? Então, acaba se assemelhando a uma renda fixa, mas não é. A renda do fundo imobiliário, ela vem dos aluguéis, então pode ter meses que o inquilino ficou inadimplente, pode ter meses que saiu algum inquilino do imóvel, e aí acaba que a renda não é sempre a mesma, não é sempre linear. E a cotação tampouco, né? Ela, por ser negociada em bolsa de valores, assim como as ações, as cotas dos fundos imobiliários, elas oscilam. Mas se a gente for ver, é a mesma coisa que o imóvel físico, né? O preço do imóvel físico também oscila. É que a gente não abre o home broker para saber o preço da nossa casa. Exatamente, a gente não está olhando, não está consultando todos os dias, né? Quanto que está valendo minha casa, né? Quanto que está valendo um escritório que eu tenho para aluguel ali, né? Então, os fundos imobiliários, eles trazem essa facilidade de se investir em imóveis e, ao mesmo tempo, traz essa ansiedade, né, digamos, de preços, né, porque as pessoas ficam vendo ali a cotação oscilando, aí cai, fica preocupado, aí sobe, fica eufórico, né, então
essa massa de investidores vindo para fundo imobiliário, tanto é que todos os meses, né, tá batendo recordes aí de gente entrando. Então, logo a gente pode até ver passando o número de investidores em ações, né? Então, pode ser. Em ações, se eu não me engano, tá perto ali de 1 milhão, né? Não, 1,6 já. 1,6 milhões. Então realmente, ainda está um pouco longe os fundos imobiliários, mas... do jeito que anda a coisa aí. Do jeito que anda a coisa, o pessoal migrando em massa aqui para fundos imobiliários, realmente a gente pode ver subindo bem aí. Então, é uma forma assim, de investimento bastante interessante, principalmente com esses juros mais baixos, mas também tem os seus riscos, né? Sim, é sobre isso que sobre isso que eu quero te explorar aqui. Bom, eu invisto em fundo imobiliário também, conheço o mercado, a gente dá aula de fundo imobiliário nos cursos de certificações que a gente tem, mas não é um mercado que eu acompanho com o olho nos fundos, nas ofertas. E aí, só confidenciando aqui alguma coisa, eu convidei você para vir de novo por conta do projeto que você tem, que eu achei incrível, que é a carteira da jornada. Então, o Vitor, ele tem no canal... Como é o nome do canal do YouTube que você tem? Jornada do Dinheiro. Jornada do Dinheiro também. Isso. Você publica lá o quê? Semanalmente? Semanalmente eu publico carteiras, né? Isso. Fundos imobiliários eu vou atualizando uma vez por mês, né? Então, cada semana eu atualizo uma carteira diferente, né? Então, eu tenho a carteira de ações, carteira de investimentos no exterior, carteira de criptomoedas e a de fundos imobiliários. Então, cada uma é atualizada mensalmente. Legal. E aí eu vi o fundo imobiliário e falei, puxa, que ideia bacana. Porque assim, como eu falei, a gente recebe aqui bastante perguntas, às vezes de alunos que falam, eu queria investir em fundo imobiliário e tal. E assim, primeiro que a gente não pode fazer recomendação, e segundo que eu penso que a gente tem de ter, enquanto educador, uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de investimentos, porque assim, não dá para a gente falar para o cara, olha, pega o seu dinheiro e coloca aqui. Eu acho que esse não é a solução, porque isso é você... parece um pouco clichê e tal, mas isso é você dar o peixe pro cara, você tem que ensinar ele a pescar. Então, algumas pessoas me procuram para falar de investimentos e eu converso com baita prazer, respondo e tal, mas eu nunca vou falar assim, faça isso ou faça aquilo. Eu digo, olha por esse caminho, porque aqui você vai ter essa informação. E aí eu quis chamar aqui justamente por isso, né? O mercado de fundo imobiliário está crescendo bastante. Eu tenho recebido demandas a respeito disso, mas como eu disse, eu não acompanho de perto todos os fundos. Eu acompanho mais ou menos aqueles que eu invisto. Digo mais ou menos, ou seja, eu não estou ali toda hora olhando cotação. Como a gente falou agora há pouco, né? Tem a cotação, preço. Cara, eu não tenho a menor ideia de quanto que está a cota do fundo que eu comprei há um ano atrás hoje. Porque eu comprei um ano atrás, ok, eu acompanho de vez em quando, entro ali uma vez por mês, só que eu penso o seguinte, se eu ficar olhando home broker todo dia, eu vou morrer de ansiedade e não vou fazer outra coisa da vida, e aí não vai ter podcast pro povo ouvir, porque eu vou estar olhando o home broker. Exatamente. Legal, Thiago, legal essas observações. Eu sou um entusiasta de fundos imobiliários, tá? Eu invisto nessa classe de ativo desde 2014, e, assim, eu tive o privilégio, digamos assim, de pegar numa época muito boa, né? Que nem a gente comentou aqui. Na época que a gente gravou, eles estavam com preços muito atrativos, justamente porque ninguém estava olhando, né? Então, eu consegui pegar fundos imobiliários em preços bem baixos, né? E eu consegui surfar, digamos, essa onda aí de valorização das cotações, né? E qual que é o problema que eu vejo hoje, né? Os rendimentos não necessariamente estão acompanhando essa evolução nas cotações, né? Então, assim, os aluguéis do mercado real, digamos assim, eles ainda não estão se reajustando para cima, digamos, de forma geral no Brasil, né? São Paulo está começando, né, a ter um movimento nesse sentido. Ter um movimento, mas ainda não está no mesmo ritmo que as cotações subiram, né? Então, voltando para a questão da carteira, né? A carteira do Jornada, qual que foi a minha ideia, né, na criação? É mostrar que, independentemente dos ativos, né? Os ativos ali são o menos importante, digamos. Porque, assim, são ativos que eu mesmo gosto, são ativos que eu tenho na minha carteira e gosto, mas não são indicações de investimento, né? O que eu procuro fazer? Eu procuro mostrar relatórios, eu procuro mostrar os fatos relevantes de cada um daqueles fundos, para justamente ensinar o espectador, né?
como que funciona cada fundo, né? Ver o que se deve avaliar, né? Se deve avaliar a localização do imóvel, o tipo de inquilino, a diversificação interna do portfólio. Então, são pontos interessantes de se avaliar num fundo imobiliário e é isso que eu procuro trazer no Carteiras, né? Então, ela está hoje com cerca de 8 fundos, se eu não me engano, tá? São todos fundos que eu gosto e tenho na minha própria carteira e que, assim, que eu julgo interessantes em termos de custo-benefício, né? Ou seja, o rendimento que ele me traz tem um certo benefício em relação ao preço que ele está. Então, assim, eu não vou ficar buscando os fundos com mais alto rendimento, até porque tem muito mais risco, né? E eu não vou também ficar buscando coisas com um rendimento muito baixo, porque aí também não vale muito a pena, né? Você comprar algo com muita qualidade, mas rendendo 0,3%, 0,4% ao mês, o que a gente tem visto bastante, né? Infelizmente, eu digo, porque fundos imobiliários sempre foi a classe de investimentos que eu mais gostei, né? Eu lembro que você falou isso, inclusive. Eu sempre, sempre foi meu tipo de investimento favorito, justamente por ter esse fluxo de caixa mensal, né? Porque ajuda muito na versatilidade do portfólio, porque você consegue pegar esse rendimento mensal e reinvestindo naquilo que você gosta mais, seja em fundos imobiliários, seja em outra classe de ativos. Ou seja, é um ativo gerador de caixa, né? Gerador de caixa. E isso, ao longo de anos... Faz uma baita diferença. Faz muita diferença. Se você usar ele no sentido de usar os juros compostos. Agora, se você pegar o gerador de caixa e torrar com cachaça, não vai resolver muito. Aí não adianta muito. E assim, ele é algo que ajuda também muito em épocas de crise, né? Em épocas de baixa, porque as ações, por exemplo, elas até geram um rendimento e tal, só que ele não é tão regular, digamos, tão recorrente, né? Às vezes, assim, a ação distribui trimestralmente, semestralmente, às vezes até anual, né? Então, a pessoa fica ali naquela ansiedade de ver a cotação se valorizar, né? Já nos fundos imobiliários, ela está recebendo uma renda todo mês, então ela fica mais tranquila, né? Sabendo que o imóvel está ali, está me gerando renda, então mesmo que ele desvalorize um pouco, eu consigo continuar aplicando e aumentando ainda mais a minha renda passiva, né? Então, assim, para aquela pessoa que está na fase de usufruto, né, de rendimentos, que já está chegando ali na aposentadoria e tal, eu acho o investimento ideal, né, para esse tipo de perfil. Até quem está na fase de acumulação, se você reinveste, eu acho que faz sentido, né? Sim, também, para compor o portfólio. Mas assim, uma preocupação que eu tenho visto muita gente se expondo demasiadamente. Tem muita gente que quer falar aqui. Tem muita gente assim que fala, eu tenho 100% do capital em renda variável ou 100% em fundos imobiliários. Aí não, eu tô brincando porque esse cara aí sou eu. Não em fundo imobiliário, mas em renda variável, incluindo fundo imobiliário. Sim. Que, assim, tem um certo valor, assim, não é algo ruim, digamos, só que o que eu acho complicado na minha visão, assim, como investimento. Se eu estou totalmente alocado em ações e fundos imobiliários, renda variável em geral, nas épocas que cai muito, eu não tenho muito de onde tirar dinheiro para comprar mais, né? Porque justamente nas crises a gente não vai sair vendendo, lógico. O risco assim de estar 100% em renda variável não é de ter o patrimônio desvalorizado, é justamente de você não ter um valor para aportar mais. É claro que assim, a gente sempre tem o valor do nosso aporte, né? O salário, ou do nosso trabalho e tal, e a renda, né, também dos fundos imobiliários. Mas você ter uma posição, pelo menos alguma coisa assim em renda fixa, eu acho importante também para ter esse a mais, né, digamos assim, se eu tenho 10%, 20% em renda fixa, se cai o mercado, eu tenho um valor para... Isso aí é o que eu chamo de reserva de oportunidade, né? Isso, exatamente. Eu acho legal, eu gosto disso. Assim, eu gravei inclusive um vídeo para falar sobre a minha carteira, que é 100% renda variável. Eu disse que eu não recomendo isso para ninguém e que isso é um risco que para mim é 100% controlado, porque ele está muito relacionado com a minha capacidade de aporte mensal, enfim. Então, por isso que eu me sinto confortável dessa forma, embora não recomendo mesmo que se faça isso, e o que você falou é de fato o mais prudente a se fazer. Agora, para a gente falar sobre fundo imobiliário propriamente dito, tá? Que
galera que está vendo a gente agora, que está assistindo no YouTube ou ouvindo nas plataformas de áudio, talvez tenha muita dúvida e eu quero te perguntar algumas coisas que são bastante técnicas a respeito de fundo imobiliário. Está preparado? Bora lá. Vou colocar você na parede aí, segura a onda. agora ferrou, então. Seguinte, uma das coisas que o fundo imobiliário traz, a gente sabe que é o rendimento, né? Ou seja, o pagamento de aluguel. E, portanto, eu olho para o fundo imobiliário, eu tenho que olhar sempre para duas coisas, o aluguel e cotação, certo? Por quê? Eu estou há 3 anos no fundo imobiliário, a cotação dele não aumentou muito. Quer dizer que eu deixei de ganhar dinheiro? Não, porque durante 3 anos eu tive rendimento, certo? Agora, eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, que é uma brincadeira que a gente faz aqui, chamando de nobre gafanhoto, mas basicamente é o seguinte, quando a gente está falando de rendimento, Vitor, para onde eu tenho que olhar para eu saber se eu não corro o risco do inquilino não me pagar? Eu sei que tem um lance do mono-mono, mono-multi, multi-multi. Vamos falar sobre essas paradas aí de mono-mono? O que é o tal do mono-mono? Explica aí para quem está vendo a gente. Mono-mono é um termo muito utilizado aqui no setor de fundos imobiliários, né? Para você falar de um monoativo, ou seja, um fundo que tem somente um ativo, pode ser só um galpão logístico, pode ser só um prédio comercial, pode ser só uma agência bancária, digamos. Então, o primeiro mono, digamos, é a classificação de ter somente um imóvel dentro daquele fundo. Uhum. E quando a gente chama de mono-mono, é ainda mais arriscado, por quê? Porque significa que ele tem só um inquilino, tá? Então, existem casos emblemáticos aí na indústria de fundos imobiliários de fundos mono-mono, ou seja, de fundos que têm somente um imóvel e somente um inquilino. E justamente são esses os fundos que têm maior risco de dar algum problema, né? Inclusive, a gente tem alguns exemplos, né? Eu vou até citar aqui um caso mais recente até, que é o XPCM, tá? O XPCM, ele é um prédio de lajes corporativas, tá? Que fica em Macaé, no Rio de Janeiro, e ele é locado totalmente para a Petrobras. Aí, mais recentemente, a Petrobras anunciou que pretende sair desse imóvel. O que aconteceu com a cotação do fundo? Ela despencou, né? O fundo estava ali na faixa de 90 e poucos reais, ele caiu lá para 60, 50 e poucos reais. Então, assim, somente um anúncio, assim, ela nem saiu de fato ainda, mas somente o anúncio já fez o fundo desabar. Por quê? Porque a renda iria de... não lembro exatamente quanto que está pagando agora, quanto que estava pagando, 80 centavos, digamos assim, iria para zero, porque se a Petrobras sair. Então, você, num fundo mono-mono, ou você tem 100% do imóvel, ou você tem nada, né? Você tem zero. Então, assim, é o mesmo, digamos, dadas as devidas proporções, né? É o mesmo risco de você ter uma casa alugada para alguma família, né? E essa família não consegue mais pagar, tem que sair do imóvel, a renda que você tinha daquele imóvel virou zero. Exato. Então, assim, os fundos mono-mono, eles têm esse risco maior, né? Então, além do XPCM, tem outros exemplos também, o FAMB, né, o FAMB, que era um prédio também no Rio de Janeiro, totalmente locado para a Caixa Econômica Federal, que também anunciou saída, tá? Ainda não saiu, mas mesmo assim também a cotação desabou. Só fazer uma observação, você contou 2 casos que é importante a gente olhar, mas eu coloco um agravante ainda em cima disso, né? Que é mono alocado para uma empresa estatal, locado para uma empresa estatal, que sofre muita ingerência política, influência política, que, cara, muda o governo, aí muda o presidente da empresa e fala, quer saber? Não quero mais. Quer dizer, o risco é ainda maior, né? Risco ainda maior. E eu vou citar só mais 2 exemplos aqui, que por sinal também são de empresas estatais, né? Que é o Torre Almirante, que era o Almi 11, e a Petrobras realmente saiu do imóvel, largou, virou zero a renda do imóvel. E agora eles estão tentando locar para outras empresas, tal, e consegue locar algumas partes. E um outro também que chegou realmente a sair, que é do BBFI, que estava alocado para o Banco do Brasil. Então, assim, esse risco aí de ser mono-mono é muito complicado. Então, tem gente que olha que está com um rendimento mais alto do que a média, mas justamente porque embute um risco muito maior. Então, se você quer arriscar nesse tipo de ativo,
Beleza, Okay. mas você vai colocar uma parte pequena do portfólio. Legal. Né? E aí, o contrário desses seriam os multi-multi, né? Que são aqueles fundos que têm vários imóveis dentro do portfólio e também vários inquilinos também. Assim, se você tem um inquilino saindo de um dos imóveis, Okay. vamos supor, tem 10 imóveis para 10 inquilinos, saiu um, vai afetar ali 10% da sua renda. Não é nada assim tão agravante. E a parte boa dos fundos imobiliários é que, além disso, você consegue diversificar em outros fundos ainda. Então, você vai compondo uma carteira que, quando um inquilino sai de um dos imóveis ali, você nem sente a renda. Então, isso que é legal nos fundos imobiliários, né? Você ter essa capacidade aí de ter uma grande diversificação e dificilmente você vai ter a sua renda total zerada, né? Você também dificilmente vai ter a renda total que poderia ter, mas é um risco menor de se fazer, sim. Né? Então, isso que é muito bom nos fundos imobiliários. Agora, a parte ruim, né, que eu estou vendo hoje, que é o momento, né? Eu tenho visto muita gente migrando aí para os fundos imobiliários e comprando a qualquer preço, né? Entra naquilo que você falou. A gente tem que olhar o rendimento que aquele fundo dá e também a cotação, né? O preço é muito importante, principalmente um ativo que tem um potencial limitado, digamos assim, um imóvel. Não é que nem você olhar uma empresa que pode continuar crescendo indefinidamente. E pode criar uma tecnologia disruptiva que vai aumentar o faturamento em sei lá quanto, o imóvel. Exatamente. A empresa é muito mais difícil a gente fazer um valuation mais preciso, porque a empresa ela tem capacidade ilimitada mesmo, né? É possível a gente ver multiplicações extraordinárias, vide Magazine Luiza, né? Vide Magazine Luiza, vide Apple, que tem um valor de mercado maior do que a nossa B3 aqui. Então. Pois é. Então, assim, nas ações, tá até ok você, aquele lance, né, de preço não importa. A gente... importa! Mas enfim... É lógico que você comprar com uma margem de segurança maior é muito mais interessante, mas você nunca sabe se está realmente naquele potencial máximo daquela empresa. Já nos fundos imobiliários, não. Isso é muito mais fácil de você perceber, né? A gente vê hoje fundos imobiliários negociando 50% acima do patrimônio. Então, é complicado a gente pensar que o imóvel em si vai se valorizar 50% em pouco tempo, né? Ao longo de vários anos, talvez, pode acontecer. Mas tem que ver se essa renda também vai acompanhar. E o que a gente tem visto hoje nos fundos imobiliários? Está tendo muitas emissões de novas cotas, né? Inclusive a gente estava falando sobre isso antes de começar a gravar, né? Exatamente. Então, assim, tem fundos muito bons que emitem novas cotas, mas o que acontece? Por a gente estar num cenário de juros mais comprimidos, os imóveis que esses fundos conseguem comprar, eles trazem cap rates, né? Que é o rendimento do aluguel do imóvel. Eles trazem esses cap rates muito mais baixos do que a média que já tem dentro do fundo, ou seja, ele vai puxar o rendimento do fundo para baixo. Então, a gente tem duas questões aqui. Fundos emitindo e comprando imóveis com rendimentos mais baixos e as cotações dos fundos continuam subindo. Porque tem gente entrando no mercado. Muita gente entrando no mercado. Então, a gente está meio que perdendo, digamos assim, rendimento nas duas pontas. A gente está diminuindo o rendimento que a gente está recebendo mensalmente, né? Então, o que eu estou achando do cenário hoje de fundos imobiliários? Em geral, eles estão bastante esticados, né? Os fundos já se valorizaram bastante. Vamos traduzir. Esticado quer dizer que o preço está alto, é isso? O preço está alto em relação ao rendimento que ele está conseguindo trazer. Ótimo. Então, que nem eu mencionei, né, na nossa última gravação, que foi em 2017, tinha fundos pagando 0,8%. Hoje é muito difícil encontrar 0,8%, só fundos com muito mais risco, né? Hoje o normal, digamos, é 0,6%, os fundos vistos assim com mais, digamos assim, mais segurança, eles pagam ali 0,5%, 0,55% ao mês. Então, a gente já não tem um rendimento mais tão atrativo em relação ao que a gente já teve. É claro que o cenário mudou totalmente. Isso, né? Era aí que eu queria falar. Será que a gente não está num caminho sem volta de a gente olhar e falar, cara, esquece, a gente não vai ter com segurança ou com o menor risco possível
ganhar 0,8, 0,9 não é mais uma realidade do Brasil, pelo menos até que as coisas permaneçam do jeito que está, né? Exatamente, esse que é um ponto importante. Do jeito que estão, né? Eu falei, as coisas permaneçam do jeito que está. Ficou ruim, né? Do jeito que estão. Vamos lá. Mas tudo bem. Mas foi bom você ter tocado nesse ponto, porque, assim, a gente sempre tende a... querer ganhar mais, né? Não, e a gente sempre tende a perpetuar o cenário que a gente está vendo hoje. Né? A gente fala, não, hoje o cenário é baixo, vai continuar baixo assim. O Brasil a gente... Brasil aqui. Que nem quando a Selic estava lá nos 14, a gente só esperava que fosse piorar, né? Então, a gente costuma... É sempre aquele viés do que é o mais recente, né? O que a gente está vendo, a gente acha que vai se perpetuar. E eu vejo isso tem que ter muito cuidado, né? Então, eu acho que tem que escolher muito bem os fundos imobiliários que a gente vai comprar hoje, né? E principalmente assim, porque eu relaciono com outros tipos de investimento, né? E hoje eu vejo ações pagando rendimentos acima de fundos imobiliários e com potencial de crescimento bem maior ainda. Então, eu procuro fazer essa relação entre as classes de ativos, né? Porque, assim, eu não sou investidor de fundo imobiliário, eu sou investidor. Ponto. Eu vou buscar aquilo que eu acho que está mais interessante no momento. Eu tenho ainda fundos imobiliários? Sim. Eu gosto muito da classe de ativo, gosto do que ele me traz e eu aproveito os fundos que ainda acho que estejam interessantes. Boa! Era isso que eu ia te perguntar. Dá para garimpar fundo do mercado do jeito que está agora? Dá sim. Ainda tem alguns fundos que não foram, digamos, precificados, né, da mesma forma. Um setor específico assim que eu tenho visto o pessoal deixando de lado é o de agências bancárias, tá? Inclusive, a gente conversava antes, você citou ali, o Bradesco avisou que está fechando agências, o Itaú já tinha falado outro dia, o Banco do Brasil já tinha falado. Então, realmente, os bancos eles estão fechando muitas agências bancárias. Mas o que acontece com o setor de agências dentro de fundos imobiliários? Todos esses fundos, eles foram criados com contratos atípicos, tá? E eu vou explicar o que são esses contratos. Põe na mesa aí pra gente. O contrato atípico, normalmente ele tem prazo longo, tá? E o inquilino, digamos que ele não pode sair antes de vencer esses contratos, por quê? Porque se ele resolve sair antes do vencimento dos contratos, ele precisa pagar o referente ao término de todos os contratos. Então, se ele sair 5 anos antes de vencer os contratos, ele tem que antecipar os 5 anos, mesmo que ele não vai ficar ali. Então, ele vai continuar pagando normalmente, né? Ele não vai sair, mesmo que ele não queira mais aquele imóvel, ele pode até desocupar o imóvel, mas vai continuar pagando de qualquer forma. A receita para o fundo vem, né? Então, assim, os fundos de agência ainda estão com essa segurança contratual, digamos assim. E como são fundos alocados para empresas enormes, ou seja, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal, não vai ter risco de não conseguirem pagar esses aluguéis. Não, o Banco do Brasil não tem dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu vou chamar o seu Madruga lá, o seu Barriga para cobrar. Quanto que ele divulgou de lucro esses dias? Foi ontem, anteontem, ele divulgou. 3, eu acho. Aumentou 40 e poucos % do lucro em relação... Então assim, não pagar não tem como. Não é uma possibilidade, né? Eles vão continuar pagando. E o que acontece? Os primeiros contratos aí desses fundos de agências vão começar a vencer só a partir ali de 2022, tá? No fim de 2022, mais especificamente o BBPO 11, tá? Que é do Brasil, né? Que está alocado para o Banco do Brasil, começa a vencer os contratos só no final de 2022. Ou seja, a gente ainda tem 3 anos pela frente com aluguéis aí garantidos, né? E esses fundos estão pagando ali na faixa de 0,7% ao mês em relação ao preço, né, na cotação atual deles, tá? E por que isso acontece, né? Os investidores eles estão enxergando esse tipo de fundo com mais risco, né? Justamente por as agências estarem fechando e tal. Só que ainda tem uma gordura para você surfar, né? É claro que os investidores eles vão começar a sair antes. Não, isso que eu ia falar. E quanto mais próximo você chega do vencimento do contrato, menor fica o valor da cota. Né?
A tendência Porque é os que, investidores começam a sair. sim, Aí, a tendência é que os investidores comecem a sair com antecedência, mas 3 anos ainda eu não, acho que é muito tempo. Eu acho que dá para você surfar pelo menos mais 1 ano e meio é, antes de ter alguma preocupação. Normalmente esse movimento começa 1 ano antes do término, assim, que começam a se mexer, né? E até lá já vai ter mais 2 reajustes de renda, de né? aluguel. De aluguel, ou seja, vai aumentar ainda mais o aluguel. Então, a cotação, a tendência é que se valorize ainda um pouco mais até. Então, assim, é uma classe de ativos que tem mais risco realmente que as outras no momento, só que ainda eu vejo que tem um tempo ainda para isso se refletir realmente. Pô, legal. Eu sempre brinco aqui, Vitor, que às vezes pessoas perguntam assim, o Bovespa caiu hoje, o que você acha que aconteceu? Eu falei, aconteceu nada, tinha mais gente vendendo do que comprando, ponto. É só isso que aconteceu. Mas brincadeiras à parte, por que eu estou falando isso? Porque a cotação do fundo imobiliário, inclusive, ele não reflete necessariamente o valuation do patrimônio, né? Ele reflete também a vontade do mercado com relação àquele ativo. Apesar dele ter um baita patrimônio, se o mercado achar que deve vender, o preço vai lá para baixo. Então, por isso que eu acho que é legal esse lance de... É legal, o mercado bancário é bom, mas é ficar ligado nessa questão para você não perder o timing de saída, né? Senão você vai morrer com o bico lá na frente. Até foi legal você tocar nesse ponto também, porque esses fundos de agências, eles estão sendo negociados a um patrimônio bem acima, a um preço bem acima do patrimônio, ou seja, vários deles estão ali 30% a 50% acima do valor patrimonial. Então, tem essa questão, né? Ou seja, ao final dos contratos, pode ser que o fundo, a empresa não queira renovar aqueles aluguéis ou renove, só que por preços bem menores, né? Porque esses contratos foram firmados numa época de mercado que estava melhor, né? Os aluguéis, estava mais aquecido. Mas, por outro lado também, a gente está vendo um reaquecimento do mercado agora. Nada impede também que na hora do vencimento, esteja num preço atrativo profundo para a empresa renegociar e cobrar mais, né? E até acabar pagando um Vamos colocar uma bola de cristal aqui para a gente saber o que vai acontecer em 2020. Então, assim, mercado realmente é tudo previsão, assim. O que eu costumo fazer? Eu não gosto muito de trabalhar com previsão. Eu gosto de olhar o hoje, como que está hoje, e ver se vale a pena. Então, por exemplo, a agência, está valendo a pena comprar hoje? Para mim, está valendo a pena comprar hoje. Daqui a 2 anos, eu reavalio. Será que o risco aumentou muito? Então, assim, eu não tenho muito essa questão de querer olhar na perpetuidade, digamos assim. Muita gente compra fundo imobiliário pensando, que imóvel que é perene, assim, que eu vou conseguir comprar e ficar para sempre. Eu acho um pouco mais complicado fazer isso. Dá para fazer até com esses fundos mais multi, digamos, né? Eles têm uma certa perpetuidade porque eles vão reciclando, né? O portfólio faz manutenção e tal. Então, dá até para você olhar com uma perpetuidade. Só que tem essa questão também dos rendimentos. Começa a pagar rendimentos muito baixos, né? Existem momentos de mercado que eles ficam sem margem de segurança, né? Então, ia tocar no ponto da tributação, né, que a gente falou um pouquinho pode ser que mude isso aí. Se vier uma tributação nos fundos imobiliários, o que eu pessoalmente acho que não vai acontecer nos fundos imobiliários, talvez só entre para dividendos ali, né? Mas se acontecer nos fundos imobiliários, já é um impacto de 15% ou 20, na vai renda, saber, né? 15 ou 20 na renda, e na cotação vem junto também. Então, você perde nas duas pontas, né? Então, esse é o pezinho atrás que eu tenho com o fundo imobiliário hoje, né? Eu acho que já se valorizou bastante. Ainda pode se valorizar mais, entrando naquela questão do novo normal, né? Pode ser um novo ciclo aí mesmo. Mas a minha aposta, digamos assim, maior está em ações hoje, né? Eu vejo as ações com mais potencial, embora eu goste muito de fundos imobiliários e não pretendo zerar fundos imobiliários. Eu vou manter uma parte na carteira para gerar o fluxo mensal para mim, mas eu não estou mais tão exposto quanto eu já estive, tá? Eu já tive cerca de 70%, 80% da carteira em fundos imobiliários. Hoje está em 20%, mais ou menos.
Eu não tenho 10% em FII, o resto é tudo ações. Mas, enfim, já que você gosta bastante de FII, eu queria te perguntar sobre mais um setor, tá? E aí, vamos ver como que eu te coloco na parede. Legal. O que você acha do setor de shopping? Setor de shopping, ele é bem bacana, é um setor, assim, visto como bastante perene, né? Entrando naquela questão que a gente estava falando. Por quê? Porque os shoppings, eles têm uma perpetuidade maior em que sentido? É difícil um shopping ficar totalmente vazio. Uma vacância alta em shopping, digamos que já 20% já é considerado uma vacância bem alta para shopping, né? Então, assim, é um tipo de imóvel que dificilmente você tem uma vacância muito alta, você vai ter uma renda muito boa, e é um tipo de imóvel, assim, que você vai precisar fazer manutenções periódicas, mas não é tão assim, você não vai parar toda a operação do shopping para fazer, você vai fazendo por partes, né? Ao passo que quando você precisa fazer manutenção em algum outro tipo de imóvel, às vezes você tem que parar a operação toda ali para mexer. Então, é um tipo de imóvel que é bem legal. E ele pega na veia também a recuperação econômica, né? Era aí onde eu queria chegar, né? É o varejo ali, o consumo, você percebe na hora a retomada. Então, a gente já vê o reaquecimento de consumo, a gente já vai sentir... A primeira coisa é nos shoppings. E os fundos de shopping, eles não recebem somente os aluguéis das lojas, né? Eles recebem uma parte de faturamento. Verdade. Né? Então, assim, tem esse plus aí no rendimento dos fundos de shopping. Agora, a contrapartida, né? sempre tem uma contrapartida. Eles acabam sendo precificados, né? Mais caros, né? Então, o mercado já coloca ali 6%, 6 a 7% de média, assim, ao ano, né? Para os shoppings. Então, porque já embute ali um possível crescimento, né? De aumento de aluguel, de renda, né? Então, o mercado já precifica os shoppings acima dos outros. Então, tem esse lado ruim, você sempre vai comprar caro, digamos assim, os shoppings. Mas no setor de fundos imobiliários, os shoppings, assim, historicamente, foram os que performaram melhor, digamos assim, né? Inclusive, a gente tem exemplos de shoppings mono, né? Entrando de novo na questão do mono imóvel, só que o shopping ele já é multi-inquilinos por natureza, né? Então, o risco de ser mono não é tão grave assim, porque tem múltiplos inquilinos. Exatamente. Então, a gente tem muitos shoppings que eram mono imóveis, muitos fundos de shopping mono shoppings, que performaram muito bem. Então, alguns exemplos clássicos é o SHPH, né, Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Que, inclusive, tá caro a cota desse fundo, hein? Nossa, e tá pagando 0,3%. Então, exato. Quando eu digo caro, é justamente olhando o preço versus rendimento. Rendimento, né? Com relação ao preço, exatamente. O Parque Dom Pedro, PQDP, que fica em Campinas, e o ABC Plaza, que é o Gran Plaza, que fica em Santo André. Então, esses três, assim, são fundos que se valorizaram demais, tá? E justamente porque a renda deles foi crescente ao longo do tempo, só que a cotação subiu muito mais que a renda. Então, hoje eles estão caros, né? Já estiveram em preços adequados e hoje estão bem caros. Eu perguntei sobre shopping, até para a gente conduzir isso aqui para o final, porque, assim, existe uma discussão a respeito de futuro, de que as pessoas vão deixar de ir no shopping, comprar as coisas tudo pelo celular, e etc e tal, mas eu costumo olhar para o segmento de varejo, principalmente de shopping no Brasil, como algo muito maior. Da onde eu estou querendo chegar? Vou dar uma filosofada aqui que talvez não tenha nada a ver com a história, mas o fato é o seguinte: nós temos alguns problemas estruturais no Brasil. Como segurança pública é um problema que atinge quase que o Brasil inteiro, todo o Brasil. A gente não tem infraestrutura. Então, o que o brasileiro ele costuma fazer para procurar segurança? Para ir em um lugar onde tem um pouco mais de estrutura. Ele não vai para o parque, ele vai para o shopping. E aí você vai no final de semana, o shopping está lotado. Então, eu acho que o nosso costume aqui no Brasil de usar shopping center, por mais que a tecnologia tente mudar isso, porque oferece soluções mais baratas, eu acho que ele tende a ter uma visão de muito longo prazo,
Porque, cara, apesar de acontecer crime, roubo em shopping, é muito baixo, você se sente seguro, né? E aí eu penso que isso está muito relacionado ao comportamento. Então a gente vê crescimento de varejo, aliás, olhando numa lupa muito próxima, a gente vê uma recuperação econômica e, portanto, afeta o varejo. E aí, quando a gente olha outros problemas que trazem pessoas para esse tipo de estabelecimento, fazem com que investimentos nesse modelo de negócio ainda se justifiquem. Eu estou viajando aqui ou não? Não, Thiago, eu acho que faz totalmente sentido isso daí que você está falando. E eu vejo, inclusive, muita gente, conhece um pessoal do Rio de Janeiro que comenta justamente isso, que muita gente vai para shopping justamente buscando essa questão da segurança. E o que é muito forte em shoppings no Brasil é a questão do lazer, né? Embora no exterior a questão de shopping seja muito focada em consumo, né? Em roupas, utensílios e tal, aqui no Brasil é muito forte a parte de lazer e restaurantes, né? Comida. Então, tem essa outra diferençazinha também aqui no Brasil que é muito focado em lazer. Então, tem a questão da segurança e do lazer. Eu acho que realmente o setor de shoppings ainda tem muito para crescer aqui, né? E nos fundos imobiliários dá para capturar muito bem essa questão. Porque você já imaginou você ser dono de um shopping? Claro que já. Pô. Não, mas não é uma realidade que as pessoas visam. Como assim ser dono de um shopping, né? Pois é, você como pessoa física, você não vai chegar, quero comprar esse shopping. Não, sim. Então, os fundos imobiliários permitem você sonhar grande, digamos assim. Eu brinco, eu falo, cara, você pode ser dono do shopping, você não precisa ser dono do shopping. Você vai ser dono de um tijolo do shopping. Tá tudo bem, você vai receber o aluguel do tijolo, mas você tá ali. Mas tá ali. E é legal, assim, eu particularmente gosto de, quando eu vejo uma empresa que eu invisto, ou até um fundo imobiliário, eu, sei lá, passo em frente à empresa, eu vejo um produto. Cara, me dá uma sensação tão legal de falar, é mesmo esse negócio aí. Exatamente. A gente brinca, mas é a realidade, faz parte. Então, você vê, sei lá, você investe em um fundo de shopping, você percebe que aquele shopping está investindo para aumentar e tal. Cara, que incrível isso, né? Eu acho isso muito legal, a gente ter esse senso de pertencimento também. Cara, esse papo tá muito legal, a gente ficaria aqui até amanhã cedo falando. Se me deixar falar, vou embora, principalmente aqui, fundo imobiliário. A gente gostei bastante, aprendi bastante com você mais uma vez, e obrigado por isso, obrigado por ceder seu tempo. E pra gente finalizar, Vitor, eu tô deixando aqui na descrição do vídeo do YouTube, portanto, quem tá ouvindo a gente, eu tô colocando na descrição do Spotify também. E no canal do YouTube tem um link na descrição do canal do Jornada para falar sobre as suas carteiras recomendadas lá, que são bem legais. Não é necessariamente recomendada, mas é um estudo que você vem fazendo a respeito disso, né? É uma carteira simulada, né? Justamente para estimular o investidor a ver, eu consigo começar com um valor baixo, né? Que nem nas carteiras, eu comecei com 10 mil reais, né? Que é algo assim, até que mais acessível assim, para as pessoas em geral, e eu simulo com aportes de R$1.000 por mês. Né? É claro que você pode fazer os aportes da forma que você quiser. R$100, R$200 por mês, você pode fazer. Ali a ideia foi só mostrar que dá para começar com pouco e ao longo do tempo você vai vendo essa bola de neve crescer. Né? Você vai pegando a renda, reinvestindo e você vai vendo o patrimônio se valorizando de pouco em pouco, né? Que legal. As carteiras, eu comecei no início do ano, já está com uma valorização legal, né? Não sei de cabeça agora quanto E você, nessa carteira, você simula o reinvestimento dos rendimentos? Também. Legal. Sim. Eu pego ali, tal fundo pagou tanto esse mês, vamos colocar ali para reinvestir, né? Então, somo com os aportes de 1.000 por mês, aí soma ali os R$100 que eu recebi naquele mês. Coloca junto, daí vai comprando e gerando cada vez mais renda. Legal, o que eu gosto de fundo imobiliário é isso, né? Porque imagina que você pega o dinheiro e compra uma casa, comprou lá um apartamento, aí você alugou. Aí a pessoa te paga o aluguel, você vai fazer o que com o aluguel? Não dá para você comprar mais uma janela e colar, não dá, né? Exatamente, o fundo imobiliário é isso. Você comprou um pouquinho ali, você já está recebendo uma renda no próximo mês. Então,
essa fácil visualização é que eu acho que tem realmente atraído cada vez mais investidores, né? Eles conseguem ter aquilo como palpável, né? Ele sabe que está vindo de um imóvel, sabe o que é um aluguel, então simples, né? Fica muito mais fácil para todo mundo entender. Pô, que legal, que legal. Gostei bastante desse nosso bate-papo. Obrigado por compartilhar mais uma vez. Obrigado aí, Thiago. O link para você conhecer o projeto do jornadadodinheiro.com está na descrição deste áudio e do vídeo. E se você for lá no canal do Vitor para ver essa carteira, comenta lá assim, ó, #VindaT2, que ele vai colocar um coraçãozinho no seu comentário. Isso aí. Combinado? Combinado, Thiago. Então, obrigado aí pelo convite. Valeu. E a gente volta aí mais vezes, cara. Fincast é sua casa. Você foi um dos primeiros a chegar aqui. Bacana, até mais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um joinha. Se você que está me ouvindo gostou, vai lá no nosso Instagram, digita assim, @T2Educação e vem bater um papo com a gente no direct. A gente se fala no próximo conteúdo. Beijo, tchau!